Vamos examinar as Escrituras um pouquinho mais? Nós dois? Eu e você. Já pegou a sua Bíblia? Pegue lá a sua Bíblia. E nós vamos conversar sobre um assunto muito importante hoje, que na verdade não faz parte só dos dias que Jesus estava andando aqui nessa terra, mas até hoje, as pessoas, os homens, de forma geral, homens e mulheres, pessoas que têm entendimento, têm dificuldade para aceitar Cristo e para aceitar o Evangelho. Até hoje, estou falando de pessoas religiosas, têm grande dificuldade de aceitar o Evangelho. Parece muito fácil, mas aceitar o Evangelho puro, as pessoas têm dificuldade. Já pegou sua Bíblia? Abre em João capítulo 8, no versículo 39. Vamos examinar juntos. Aqui nós vamos destacar o primeiro homem que as pessoas religiosas daquela época de Jesus estavam rejeitando o Messias, rejeitando o Evangelho, mesmo tendo a antiga aliança inteira que apontava para o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que ia vir ao mundo. Aqui eles têm dificuldade. E eles estão destacando Abraão como pai. E aqui eles menosprezam. Jesus não está dizendo que era errado eles considerar Abraão como pai. Porque Deus havia falado. Ele ia ser pai de muita gente, muitas nações. E, na verdade, hoje, quem é batizado em Cristo Jesus, sois diretamente filhos e descendentes de Abraão, né, da linhagem, da mesma aliança que Deus fez. Não carnal, mas espiritual. Aqui, no capítulo 8 de João, no versículo 39, então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então Jesus repreende, porque a atitude destas pessoas que estavam nesse momento conversando com Cristo era de rejeição a Jesus Cristo e ao Evangelho. Hoje em dia também a rejeição por Jesus é não aceitar o Evangelho. Quando você não aceita o Evangelho, você está rejeitando Cristo. E uma vez que você rejeitou Cristo, você não é de Abraão. Descendência de Abraão espiritualmente. Parece um outro nome no versículo 56 a 59. Segundo homem. Eu quero destacar só esses dois, mas existem muitos. Talvez você vai lembrar de outros personagens dentro da Bíblia que também se tornaram homens com nomes, né, que ficou na história e foram grandes homens no trabalho de Deus. Aqui no versículo 56, continua a mesma conversa com eles e ele menciona aqui, né, nesse momento aqui falando de Abraão ainda, olha o que ele diz no versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra que eu sou é a mesma que aparece lá na sarça ardente, quando Deus apareceu para Moisés e chamou ele para libertar o povo que era um escravo nas mãos de Faraó lá no Egito. Eu sou. Então Jesus está dizendo que eu sou eterno. Eu só vim e me fiz carne agora e vocês estão me rejeitando, mas eu sou. Percebeu o ponto? Aí o versículo 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Percebemos aqui que esse personagem chamado Abraão, ele estava sendo considerado não por ele, mas pelos próprios judeus, os religiosos daquela época,
que não aceitavam Jesus e nem o Evangelho. Então não é diferente dos nossos dias. Mas ainda podemos observar que continua pessoas com essa mesma atitude, nessa mesma ideia de outros homens grandes até nos dias de hoje. Eu não vou citar nome, mas você vai lembrar que existe em nossos dias homens que, misturado no meio da parte religiosa, que tem nome, que são idolatrados, são cultuados como Deus no meio do povo religioso. Não estou falando fora. Fora do povo religioso já existe muita idolatria. E outros homens são trocados por Cristo, são considerados maior que Cristo. Aí podemos observar que temos vários até o dia de hoje. E pessoas idolatram e defendem. Infelizmente, pessoas que vão perecer no castigo eterno, no sofrimento eterno, por causa da sua atitude em não examinar as Escrituras, como nós estamos fazendo hoje, para conhecer melhor Deus e descobrir o plano perfeito, e aceitar Jesus como Senhor e aceitar o seu plano perfeito para nossas vidas, para morarmos com Deus. Por isso, os homens tiveram grande dificuldade nos dias de Jesus e vêm tendo essas mesmas dificuldades em não aceitar Cristo e não aceitar o Evangelho. Aceitam coisas pior do que o Evangelho para praticar, mas não aceitam o Evangelho. Então o maligno tem trabalhado de uma forma sutil, que engana os homens. E os homens enganados continuam enganando a si próprio e enganando a outros, né? Os planos de Deus vai se cumprir no momento planejado por Deus. Os planos vai se cumprir. Então Deus não vai ter pressa. Muitos consideravam Abraão, Davi, outros personagens na história, mas Deus vai esperar passar todos estes anos na vida dos judeus e vai chegar um dia que ele planejou para acontecer a chegada do Messias, o Cristo. Eu gostaria que você fosse comigo agora lá para Isaías, capítulo 55. Isaías é um dos livros fabuloso. Se você ainda não teve a curiosidade de ler, leia o livro de Isaías. Isaías é muito rico. Metade do livro, mais ou menos até o versículo 39, ele vai falar da antiga aliança. Depois do 40 acima, ele fala da nova aliança. Fala bastante de Cristo, dos planos, e ele chega até aqui. Mas hoje vamos ver só uma passagem pequenininha. Isaías 55, no versículo 6, podemos observar, do 6 ao 9, mostrando como Deus tem planejado e tem andado o tempo todo olhando para mim e para você. Nós não estamos longe do seu olhar. Ele sempre mantém a mão estendida para que possamos estar com Ele na eternidade. Versículo 6. Abriu a sua Bíblia? Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você sabe quando é que você pode encontrar Deus? É hoje. Amanhã, você não sabe se vai estar vivo. Ontem, já passou. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai. Hoje você pode achar. Porque vai chegar uma hora que você não consegue mais. Você não tem mais vigor físico e às vezes perdeu a vida física para ir buscar Deus. Versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos
pensamentos. Nós pensamos muitas coisas, mas Deus ainda está acima. Essa é a dificuldade, não só dos judeus, não só de todas as pessoas que vivem nos nossos dias hoje, de aceitar Jesus como Senhor e o Evangelho, porque eles estão pensando carnalmente. Quando começamos a pensar mais próximo de Deus, o pensamento dele está acima dos nossos pensamentos. Aí nós vamos chegar a conhecer quem é Deus. Por isso ele fala que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, se tem um Deus que pensa melhor que eu, qual seria a minha sabedoria e a minha inteligência? Ficar perto desse Deus, porque ele está acima, mais alto está nos altos. E assim nós podemos ver. Mas Deus vai deixar século I, século II e vai se passando. Quando percebe-se que chegou o tempo certo, o momento certo, Deus vai enviar o Messias. Aí, estes povos e estas pessoas que estavam na esperança tiveram dificuldade. Mas e hoje que nós já estamos depois? Por que é que o homem tem dificuldade em entender e aceitar que Jesus é o Senhor? Ele é o dono da vida. Ele nos trouxe salvação. Ainda é a mesma atitude. Mas Deus não se incomoda com isso. Ele deixou eu e você tomar a decisão. E no tempo certo, ele vai enviar o Messias, ungido, para buscar aqueles que ainda estão procurando. E aqueles que procuravam por ele no passado. Ele veio para esses. Vamos para Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, nós podemos encontrar que vindo o tempo certo planejado por Deus, ele vai enviar o Messias, o Cristo, e ele vai fazer e cumprir aquilo que ele havia planejado em prol do homem, em prol de todos nós, para o bem, para a vida eterna, também para a condenação eterna, porque a palavra do Messias, ela é uma espada de dois gumes. Ela salva, também ela condena. Então, verifique bem onde você está, o que é que você está praticando, para você não ser cortado pela espada para a condenação. Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Interessante observar isso. Vindo o tempo certo que Deus planejou. Azado o homem que não aceitou, que não esperou, azado o homem que não quis praticar as coisas que Deus havia ensinado na antiga aliança, azado o homem que não aceita Jesus como Senhor e não quer praticar os ensinos que Jesus deixou na nova aliança. Porque Deus, ele vai continuar sendo Deus. Eu aceitando ou não aceitando. Você aceitando ou não aceitando. Ele vai continuar sendo Deus. E o plano que ele fez é perfeito. E esse plano está se cumprindo. Tudo que esperávamos, a vinda de Cristo, já veio, já nasceu, já cresceu, e esperávamos o sacrifício perfeito. Ele já foi o sacrifício perfeito. Agora esperamos a sua volta. Então, azado o homem que não aceita o Evangelho de Cristo e não aceita Cristo. Tanto do homem que viveu no passado, quanto o homem que vive no presente. Azado o homem. Azado o homem porque quem vai sofrer a punição eterna não é Deus. E nem aqueles que estão sendo adotados por eles. Filhos feitos por adoção. Porque no tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido embaixo da lei, para salvar todos quantos buscam estar com Deus. Se vai ajudar você, se inscreva no canal, dá um joinha, comente no canal, pode comentar, faça outras perguntas. Se tem sugestão de algum assunto, mande para mim. Tenho o maior prazer de gravar e enviar para todos. Eu sei que você tem, pode enviar para mim. Se tiver condições, eu posso fazer também. Tá bom? Que Deus abençoe você. A você, a sua família. Sei que você tem à disposição e deixe Deus usar você para ser um mensageiro dele. Eu estou usando a minha voz, usando a palavra de Deus, e você pode mandar para muita gente que está longe de você. Envie os vídeos, incentive as pessoas a estudarem a Bíblia, porque estudando vai fazer como nós estamos fazendo, examinando as Escrituras, para nos tornarmos sábios nessa sabedoria que vai nos conduzir para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Eu oro para que você tenha sucesso na sua vida espiritual e na vida física também, porque precisamos dela. Abração.